Bom dia. Hoje é um dia especial. Um dia especial porque é sábado, né? E sábado normalmente é uma festa. Vocês concordam? Eu acho sábado somente uma festa, um momento de a gente receber um banquete espiritual, né? Nos alimentarmos da palavra de Deus. E festa é bom, sabe por quê? Porque não tem hora para acabar, né? Isso é uma maravilha. Né? Festa é uma maravilha. E a ideia é estar falando um pouquinho com vocês. Nós cantamos aqui, né? Que nós queremos, na verdade, colocar a nossa vida na mão de Deus, né? Nós colocamos isso, cantamos de uma maneira tremenda aqui. E a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Seja o que Deus quiser. Essa é uma frase, né? Eu não sei se vocês já perceberam o significado dessa frase, né? Vamos lá? Consigo? Isso aqui. Seja o que Deus quiser. O que significa isso? Você já parou para perceber quando a gente usa essa frase, seja o que Deus quiser? É uma forma negativa. A gente nunca usa da forma positiva, né? É tipo assim, acabou, terminei tudo que eu tinha para fazer, toda a lógica acabou, fiz tudo ao meu alcance. Agora, ó, dançou, seja o que Deus quiser. O piloto sumiu, seja o que Deus quiser. A gente sempre está usando essa palavra com um aspecto extremamente negativo, como a última opção. Eu já fiz de tudo, usei de todos os meus recursos, da minha inteligência, da minha capacidade, não deu nada, aí parece que Deus acha que dá, então seja o que Deus quiser, né? Vamos deixar na mão dele mesmo, já que não consegui fazer. Que coisa absurda, né? E na verdade isso deveria ser a frase, nossa, primeira frase, né? No dia a dia, quando você acorda, você deveria ter essa frase na sua mente. Que esse dia seja o quê? O que Deus quiser, né? Mas parece que quando a gente fala isso, a mente fala assim, mas espera aí, você não dá conta do dia? Você precisa fazer isso? Não combina a gente fazer isso. E a gente quer refletir sobre isso, né? Sobre essa frase, sobre esse conceito aí de deixar, seja o que Deus quiser. Tem jeito. A última vez que eu preguei esse título desse sermão, eu tinha o sermão todo prontinho, escrito, e aí quando eu abri a Bíblia, eu falei, cadê o negócio? Sumiu. Eu falei, seja o que Deus quiser, né? Então, vamos lá. Seja o que Deus quiser. Eu peguei uma frase que eu gosto muito desse poeta, o Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, ele tem uma frase que ele fala assim, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Né? É uma frase muito bonita. Não se esqueça de uma coisa, Deus quer. Deus está querendo o tempo inteiro. Mas é preciso colocar um sonho na mente do ser humano, né? E a partir do momento que Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, né? E aí vem uma outra coisa, que é o seguinte, seja o que Deus quiser, Deus tem um querer para cada um da gente aqui, né? Deus tem um querer para você. Eu não sei se você já parou para perceber isso, para pensar. Deus, nesse momento, tem um querer na sua vida. Ele quer que você faça alguma coisa. Assim como Deus quis que há 3 anos atrás existisse uma igreja chamada Comunidade da Vila Olímpia. Deus tinha esse querer. E aí colocou esse querer na mente de homens. Homens sonharam com isso. E quando Deus quer, homem sonha, acontece o quê? Ação. A obra acontece. E assim, eu sou grato a Deus por Ele querer que aconteça a comunidade, né? Eu sou extremamente grato. Para mim é uma grande bênção, né? Ter conhecido a comunidade adventista da Vida Olímpia. Uma grande bênção. Essa igreja é tremenda. É uma igreja assim que tem é uma igreja feita de jovens, né? Que estão cansados da mesmice. Vocês concordam ou não? E isso é uma benção, tremendo, né? Olha, uma igreja que tem uma estrutura como essa é algo tremendo. Tem uma estrutura de multimídia tremenda, tem uma estrutura que é tremenda. O louvor dessa igreja é uma coisa linda, maravilhosa. A gente se sente perto de Deus,
perto do céu, o céu está presente quando a gente está louvando aqui. Olha que bênção que é. Que bom que Deus quis que a comunidade da Vila Olímpia existisse. Colocou o sonho na mente de alguns homens e mulheres e existiu, né? A gente tem aqui uma estrutura que chama A Gente Cuida, onde os jovens estão trabalhando, né? Tem um projeto que eu sou fã dele, né? Que é o projeto Desabafa. Eu pessoalmente sou fã desse projeto Desabafa. Deus quis que esse projeto acontecesse. Ele então fez uma mulher sonhar isso. Essa mulher sonhou isso. Olha que coisa bonita. Cadê? Está aqui. E a partir de que ela sonhou, a obra aconteceu. E está lá na Paulista, acontecendo. Que coisa linda, né? Eu sou extremamente grato, porque Deus quis que a comunidade da Vila Olímpia acontecesse. Eu sou extremamente grato. Eu aqui conheci um pastor, o BJ. Para mim, uma pessoa com potencial tremendo. Uma semana corajoso, né? Uma pessoa extremamente corajosa, que é um jovem cansado da mesmice. E quando eu vi o sermão dele, a pregação trabalhando a parte da experimentação cristã, né? O experimenta. É um privilégio, né? É um extremo privilégio. Mas por que aconteceu tudo isso? Porque Deus tem um querer. Porque Deus tem um querer. Sem esse querer, nada acontece. A gente tem na vila um evento que é como é que é o passeio na vila? Trilhas na vila. Domingo eu fui lá no Pico do Jaraguá. Uma tremenda trilha. Claro que segunda-feira eu não segui o conselho da fisioterapeuta de fazer o alongamento pós a subida. Alguns músculos ficaram doloridos, mas mostrando o quê? Que eu não estou tão preparado, né? Isso é muito rico. Mas é uma estrutura tremenda. Não sei aqui quantos já foram na Trilhas da Vida. É algo tremendo. Vá. É muito gostoso. Tem um momento de integração, um momento de estarmos juntos. Você imaginou? Que coisa tremenda. E quando Deus quer uma coisa, Ele faz a coisa acontecer, né? E normalmente o que Ele faz acontecer é de primeira. Eu tenho uma bênção, né? De ter conhecido a comunidade. Não só ter conhecido, agora eu faço parte da comunidade, né? Que bênção, né? É uma bênção. Uma tremenda bênção. Isso, pessoal, a gente não está dizendo que a comunidade da Vila Olímpia seja perfeita, porque não tem comunidade perfeita nesse planeta Terra. Somos cheios de problemas, cheios de defeitos, mas com um potencial tremendo. E estamos fazendo coisas tremendas, né? E nesse guarda-chuva do A Gente Cuida, tem o Água na Balada e tem agora o projeto Alguém Te Ama. Né? Deus tem um querer para você. Você já parou para pensar qual é o querer que Deus tem para você? E a ideia é a gente... Isso. Agora vamos abrir a nossa Bíblia para a gente entender uma coisa. Deus tem um querer, né? Está lá em João 3, João 4, 3, 4. É um versículo que está conhecido, né? É um momento que Jesus deixa a Judéia, região da Judéia, lá no sul, e precisa ir para a região da Galileia, no norte. No meio tem uma região chamada Samaria, que a capital é a Samaria. Ele precisa passar pela Samaria. Os judeus, naquela época, tinham o pessoal de Samaria como pessoas não bem vistas, não benquistas. Pessoas que a gente não deve conversar, que a gente não deve perder tempo. Sabe o tempo que você tem? Não perca tempo com essas pessoas. São pessoas marginalizadas na sociedade. Pessoas que não merecem a nossa importância, que a gente perca tempo com elas. O judeu tinha isso claro. Tanto é que o judeu, olha, a Judéia ficava no sul e a Galileia no norte, o meio Samaria. Você imagina o seguinte, o judeu fazia o seguinte, ele pegava o Jordão e cruzava todo o Jordão
para chegar na Galileia, para não passar em Samaria. Ou ele passava pelo deserto da Líbia, todo o deserto, para não passar em Samaria. Mas Deus tem um querer. Deus tem um querer, né? E ele diz, eu quero que você passe em Samaria. Ele chega para os discípulos e fala para ele, nós precisamos passar, porque a gente não quer passar em alguns lugares da vida, né? A gente não quer ter contato com algumas coisas na vida. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. Tá bom assim, Deus. Tá bom como tá. É bom ouvir um sermão. E a gente já até ouviu um sermão desse, se eu não me engano, o Sam falou sobre isso aqui. A lição que Jesus deu para os discípulos de eles ficarem em Samaria, convivendo 2 dias em Samaria, foi muito lindo aquele sermão do Sam Neves. Mas é bom a gente ouvir o sermão. É bom, né? É bom ouvir. Mas e praticar esse sermão? Porque a gente ouvir que a gente tem que ficar 2 dias em Samaria e que Jesus pediu isso para os discípulos ficaram. Que coisa, né? Olha, você viu? Que lição que Deus deu nos discípulos. É bom a gente comentar a vida dos outros, né? É bom a gente ver a vida dos outros. Mas nesse momento Deus está dizendo para você, olha, eu quero que você passe em Samaria. Qual é a sua Samaria? Aonde você tem que ir que você não está afim de ir? O que você tem que passar que você não está afim de passar? Quem que você tem que conversar, pedir perdão, que talvez você não esteja afim de pedir perdão? Quem você tem que ir lá conversar, que você fala, não, Augusto, tudo menos aquela pessoa. Tudo menos aquela pessoa. Pois é, Deus está dizendo, eu quero que você converse com aquela pessoa. Aquela pessoa, você não conhece a história daquela pessoa, o que ela fez comigo, o que ela me machucou. Aí Jesus está dizendo, não importa. Você não disse que quer fazer a minha vontade? A minha vontade passa em você fazer o que eu quero. E o que eu quero é que você saia da sua zona de conforto e vá trabalhar essa relação que está mal trabalhada. Qual é a sua Samaria? Deus está pedindo isso, né? E Deus, de uma certa forma, tocou aí, né? Tocou o coração de pessoas. Deus trabalhou. Uma obra nasce. Relações são atadas quando Deus quer. E Deus quer que você reate relações. Deus quer que você saia da zona de conforto que você está. Deus quer que você saia daquela postura, mas eu tenho uma verdade absoluta, eu sou certo, eu é que sou certo, eu não vou abrir mão, Deus quer que você saia dessa relação. E uma obra nasce quando você sai disso, quando você faz o que Deus quer. Olha que coisa. Deus quer que você peça desculpa. Mas eu nunca pedi desculpa na minha vida porque eu sempre tive certo. Pois é, mas Deus quer que você peça desculpa. E uma obra nasce quando você sonha com o que Deus quer. Mas sonhar com o que Deus quer para um é um pesadelo, né? Como eu vou pedir desculpa? Eu estou certo. Eu sempre tive certo. E eu vou pedir desculpa? Isso para mim é um pesadelo. Sair da sua zona de conforto, para alguns não é um sonho, é um pesadelo. Mas olha que coisa interessante. Deus tem um querer para você. E Deus teve um querer para alguém aqui hoje. Uma pessoa que está nos visitando, que não faz parte, né, de Jerusalém, e que está aqui nos visitando. Mas Deus tocou o coração dessa pessoa e disse, eu quero algo que você faça. Olha que coisa. E tenha certeza que quando Deus pede uma coisa para você, significa você sair da zona de conforto, significa você não continuar o mesmo. Se você continua o mesmo, é porque você não está fazendo o que Deus quer. Tenha certeza disso. Você está fazendo o que você quer. Ok, mas não o que Deus quer. E eu gostaria de chamar o William. William é uma pessoa que Deus tocou. Porque Deus quis esse projeto, né?
E a gente tem um projeto, esse projeto no NAD, chama Alguém Te Ama. Deus quer esse projeto, mas para ele acontecer, para essa obra acontecer, ele teve que primeiramente colocar um sonho num homem. Agora eu vou te dizer uma coisa, quando Deus coloca um sonho na sua mente, você vai ficar muito incomodado. Não acho que o seu sonho vai ser, oba, que legal, vai mexer em você, porque Deus quer mexer com você, quer que você seja diferente, não continue o mesmo com esse sonho, não dá para continuar com o mesmo com o sonho de Deus. E o nosso amigo aqui vai estar falando isso. Como é que foi na hora que Deus colocou esse sonho, as dificuldades, as coisas que vieram, e depois o impacto de colocar esse sonho em prática. Oi? Mal contato? Tudo bem, gente? Bom dia. Pessoal que tinha chegado mais cedo, eu me apresentei. Eu sou o William, né? Sou formado em terapia ocupacional e trabalho lá no NAD, onde a gente desenvolve esse projeto Alguém Te Ama. E aí, no primeiro momento, a gente falou um pouquinho, né? Falou um pouco dos resultados, falou um pouco do porquê que começou. E falei, eu acho que muito do profissional William, né? Então, de como a gente visualizou o projeto, né? E aqui, agora, nesse segundo momento, eu falar um pouquinho, acho que disso, né? Do quanto foi em mim importante participar disso, né? Só um parênteses rapidinho, ainda do William profissional, do Danilo, né? O relato que vocês viram, né? Do quanto eu falei para vocês que quando a gente utiliza a espiritualidade como uma ferramenta, fica muito mais fácil para a gente. Que realmente ele estava muito difícil na ala, né? E aí a gente tenta intervenção medicamentosa, né? Para contenção de espaço, contenção mecânica, todos os termos técnicos do mundo. Danilo é aquele que apareceu no vídeo, né? E nada dava resultado. Então, tudo que o homem conhece. E aí ele foi participar do projeto, né? Ele deu uma melhorada, ele participou. Aí foi, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, né? Coloca ele para participar do projeto, para a gente ver, porque a gente tentou tudo com ele e a gente não conseguiu muitos resultados, né? E aí, na semana, ele relatou, e eu fico com as alas mais dos adolescentes, né? Apesar dele parecer um adolescente, ele é adulto. E quando me chamam nas outras alas, realmente é porque o problema está grave, assim, né? E aí eu fui conversar com ele depois da semana que ele já tinha conhecido o projeto, né? E aí já tinha tentado manejo da raiva, né? Para quem são os profissionais de saúde que estão aí, então, manejo da crise, manejo da raiva, técnica de respiração, tudo que o meu conhecimento exigia de mim, eu tinha ele ali, fiz com ele, não deu resultado. Mas quando eu falei para ele assim, você foi sábado? E o que falou sábado? O que você está aprendendo do sábado com o pessoal da igreja? Aí ele, é verdade, né, tio? Eu acho que eu preciso começar a aplicar algumas coisas, né? Eu falei assim, então, não dá só para a gente ir lá, ouvir e não fazer nada. Eu falei assim, legal, foi bonito, né? Eu fui lá, cantei, pulei, e naquele momento ele efetivamente mudou. Ele mudou de ala, não brigou mais, porque a gente também tem que facilitar um pouco, né? A gente trocou ele de ala para ele conhecer outras pessoas e realmente até agora ele está sem brigar. Então, a gente ganha uma coisa, né, uma ferramenta importante nesse processo de cuidado dele, né? Então, realmente, deu muito resultado para o Danilo. E eu sempre... minha mãe é evangélica, né? O meu pai ele é católico, e eles me nortearam até a catequese, né? Eles falaram assim, eu vou até aqui, daqui por diante a gente vai estar aqui de suporte, se você precisar, se puder escolher, né, entre... o protestante, católico, né? Você que vai tomar a tua decisão dali para frente. O que você tiver de dúvida, você nos procure. E eu fui tocando a vida, né? Você falar isso para um adolescente de 15 anos, deixar na mão, eu falei, deixa para mais tarde, né? Isso aí, depois eu decido o que eu quero, vou curtir, vou fazer. E efetivamente isso eu comecei a sentir muita falta disso, coisa de acho que de 2 anos, 1 ano e meio, que eu comecei realmente a perceber o quanto importante era eu encontrar essa resposta, né? Assim, eu comecei a sentir um vazio muito grande, né? E comecei a me dedicar do meu jeito, sem muita referência espiritual, né? A me dedicar aos princípios básicos, né? Que a gente aprendeu na catequese, que são os 10 mandamentos, aquela coisa toda, né? E passei a viver dali. E aí foi aonde eu conheci a Glaucia, né? Que ela trabalha comigo no CAPS, e comecei a colocar para ela um pouco dessa angústia, né? Dessa dificuldade. E coincidiu muito na época que aconteceram muitos problemas na minha vida, né? Assim, era problemas pessoais, né? Eu estava bom na área profissional, só que na área pessoal eu fazendo o certo, eu só estava colhendo e não sendo reconhecido
nesse aspecto pessoal. E aí eu comecei a falar, né, para a Gláucia, questionar isso. Falei assim, nossa, mas eu estou fazendo, né, assim, eu não faço mal para as pessoas, eu faço tudo de acordo, né, com o que eu me propus a fazer para ele, e eu não sinto que ele fala comigo, né? E aí eu passei um pouco desse ato rebelde de jogar a culpa nele, né? Que a gente tem muito isso, e aí eu comecei primeiro a internalizar, de falar assim, não, tá, ele deve estar falando e eu não consigo ouvir. Né? Então, assim, eu não estou conseguindo entender esse sinal para ele. E aí foi quando eu pedi para ela orar. Eu falei assim, então coloca nas suas orações, leva lá para a igreja, fala para as pessoas orarem, porque assim, eu quero entender, né? Então eu quero ter a habilidade de entender a mensagem, a linguagem dele. E aí ela falou para mim que ia fazer isso, né? E aí eu comecei, como no primeiro momento eu falei para vocês, como eu estudava, gosto muito de estudar, toda a minha prática ela é baseada, né, em estudos científicos, eu gosto muito até pela idade, né, é um referencial importante para mim. A gente do NARI estava passando por uma dificuldade muito grande no final de semana. E os meninos tinham muita fuga, tinha muita briga na ala, porque eles tinham pouca atividade para fazer. Os profissionais não estavam trabalhando de sábado, só os enfermeiros. E aí começou a vir a demanda da equipe de desenvolver alguma coisa, né, para a gente não ter tanto problema lá na ala. E aí, encarregado, né, de pensar alguma coisa para propor para a minha direção, comecei a conversar com a Gláucia e falei para ela, né, eu falei assim, eu acho que a gente poderia iniciar um projeto de espiritualidade, porque eu comecei a jogar na internet algumas propostas de enfermaria para adolescente, e aí, invariavelmente, gente, não é brincadeira, apareciam só coisas ligadas à espiritualidade. Eu chegava no CAPS lá de manhã, a Gláucia chegava, estava quietinho lá no computador pensando, eu jogava assim, promoção de saúde, porque como se trata de adolescente, acho que só falar de doença é muito ruim, né? Promoção de saúde, não sei o quê. E aí vinha lá, espiritualidade no tratamento disso, daquilo. E eu comecei a ver. Daí propus para ela, né? Falei assim, acho que seria legal a gente tentar pensar um projeto de espiritualidade no NAD. E ali começou, eu acho que a me sensibilizar, né? Eu comecei a entender o que ele estava querendo, né? O que ele queria você fazer. Sim, porque afinal de contas eu pedi para ele usar uma linguagem que eu entendesse, né? Já que ele me conhece todas as línguas, né? E o que eu entendia e entendo hoje são artigos científicos e estudo, leio livro, e ele começou através dessa minha capacidade de leitura, ele começou a passar as mensagens para mim, né? E aí a Gláucia que fez essa ponte, né, com o pessoal aqui da Vila Olímpia, e aí eu hoje, né, visualizando esse processo, me sinto mais ouvido, né, assim, eu consigo entender os sinais dele, né, sei os recursos que ele usa, né, o Reavivados por sua palavra, né, no celular, né, então eu tenho aqui. Então, através de leituras, né, de ensinamentos, de mensagens, que era o que eu conseguia identificar, eu não conseguia ver, de repente, uma boa ação que seja, ou alguém chegar para mim e me dar os parabéns pelo meu trabalho, eu não conseguia entender isso como ele falando comigo. Eu entendia letras, números, fontes, e aí, através dessas coisas, ele começou a falar comigo. E aí eu comecei a perceber que, dentro, né, de todas as esferas da minha vida, isso passou a ter um sentido grande. Né, eu comecei a estar mais tranquilo para tomar as decisões, a ponderar mais as coisas, né, a aguardar, né, saber que o tempo não é meu, coisas que eu não tinha essa leitura. Né, eu sabia na teoria, ótimo, Deus fala que as coisas funcionam no tempo dele, fica tranquilo. Mas, através da leitura, eu comecei a encontrar o conforto do porquê que eu tenho que ter calma, e não só a lei, a regra de tenha calma que funciona comigo, né, funciona por mim. E isso começou a melhorar muito. Automaticamente, um terapeuta melhor, né, esquecendo um pouco da pessoa, automaticamente a ala, né, os pacientes também melhoram. Né? Então, todas as intervenções, né, todo o trabalho com a equipe, a sensibilização para o projeto começou a ficar maior, porque a gente teve muita resistência. Né? Então, assim, começou por uma crise individual, né, que eu estava em busca disso. Quando a gente entendeu esse projeto e começou a tentar inserir lá no NAD, a gente começou a ver que algumas pessoas achavam que isso, como que eu vou tirar um monte de adolescente, misturar todos eles com adulto, com pouca equipe, numa zona que é a zona que eles usam de fuga, né, que é atrás da quadra. Então, William, você está falando para mim que você não vai estar aqui, que vão vir pessoas que eu não conheço falar, e eu vou misturar todo mundo no lugar onde eles fogem.
E aí a equipe começou, né, a criar muita resistência. Não, hoje não vai ninguém. Não, hoje eles não se comportaram. E a gente chegava no paciente, não, mas ela nem ofereceu para a gente ir. Né? Então, a gente começou a se deparar com essas barreiras. E aí, no último encontro, né, a percepção até da Gláucia foi que era um número maior de profissionais levando, um número maior de pacientes levando, por conta dessa sensibilização, né? Que também acho que era a mensagem que eles entendiam. Né? Então, a gente começou a fazer isso. E o reflexo nas alas. Né? A gente tem a premiação do telefonema, que eles... a princípio, tem que atingir 230 pontos, que é o ponto máximo para conseguir fazer as ligações. Né? E desde que, antes do projeto, a gente tinha assim, 1, 2 ligações, porque, como a gente está falando de pontuação máxima, eles não conseguiam atingir por conta do comportamento, do momento de desintoxicação, todos. E aí, a gente contou, nesse último sábado, que foi hoje, provavelmente eles vão fazer ligações, a gente contabilizou de cada ala, 13 pacientes vão estar fazendo as ligações. Né? Então, assim, será que foi por causa da intervenção de vocês, né, de vocês irem lá? Eu acredito que sim, porque a gente tinha tentado tudo antes de vocês estarem lá. A única coisa diferente que a gente ofereceu, além da medicação, manejo da raiva, manejo da crise, foi a questão da espiritualidade. Então, quando a gente deixa Deus fazer o que quer, a gente vê o resultado. Né? Né? E aí, hoje, né, até para passar um pouquinho a palavra para continuar, como eu me queixava, né, de não conseguir entender os sinais, hoje, através de 40 adolescentes, ele fala comigo todos os dias. Né? Amém. 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 De repente, Deus está mandando a gente ir para um lugar que a gente até fica meio assustado, né? Passar em Samaria assusta, né? A gente fica lá meio assustado, mas será que o que pode acontecer com a gente lá? A gente fica, mas Deus quer. E eu acho que o que bonito, né? É que quando Deus quer, as coisas acontecem, né? E as pessoas foram, e as coisas aconteceram. Aqui, nessa igreja também, tremendo, tem um ministério nessa igreja poderosíssimo, que é o ministério da oração. Não sei se vocês têm a noção, né, do poder que a oração tem. Então, toda quarta-feira aqui tem um ministério da oração funcionando. E esse ministério está lá orando, e essas pessoas clamam por isso, por oração. Algo tremendo, né? Ali é um momento onde eles estão conversando, agradecendo, fazendo os seus pedidos, contando como é que foi a semana. Um momento muito rico. Deus quer, Ele toca o coração e as coisas acontecem. Aqui a ala feminina. E quando Deus quer, Ele vai fazer tudo para acontecer. Tudo, não tenha dúvida disso. Quando Deus quer, Ele vai fazer tudo. O único empecilho para aquilo que Deus quer, quem é? Sou eu, né? A gente cria problemas, né? Tem medos, cria um monte de coisa. Não, ir para Samaria não dá, é muito complicado. Onde já se viu isso? Mas Deus quer que você vá para Samaria. Se Deus quer, acredite, né? E nesse momento, Deus trabalhou o querer dele, não só com uma pessoa do William. Trabalhou também aqui dentro com algumas pessoas. Com a Gláucia. A Gláucia trouxe isso. A gente juntou, fomos trabalhando, mexeu. E essas coisas foram acontecendo. Eu vou trazer uma pessoa, a Dani, vai estar aqui agora. Ela vai falar um pouquinho como é que foi fazer isso que Deus quer, porque não é fácil fazer o que Deus quer. É bonito ouvir, mas na hora de fazer o que Deus quer não é fácil. Estar lá em Samaria, convivendo em Samaria, passando em Samaria, não é uma coisa legal. Sair do meu conforto não é uma coisa legal. Então é em nome assim, de todo o grupo que está participando, tem mais de 30 pessoas participando, envolvidas nesse processo aqui na igreja. A gente está dando esse momento dela dar esse testemunho, né, de como é que foi para ela, quando Deus disse, olha, eu quero, Dani, isso. E como é que foi para ela fazer e o pós fazer isso. Começa antes a história, né?
Primeiro eu procurei uma igreja, eu vou resumir bastante, e encontrei a Vila. Fui acolhida aqui, enfim, mas minha intenção era fazer o que Deus não queria. Era sentar ali, assistir o culto e ir embora. O Léo sabia disso, ele batizou. Eu falei para ele, eu acho que nem amizade eu quero fazer. Eu quero simplesmente voltar para Deus, né? E deixar que Ele faça o que Ele quer para mim. Só que eu tinha a intenção de ficar sentada e assistir. Por vários motivos, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu tinha muita exposição antigamente e não foi bom para mim isso. Então eu queria agora ser membro de igreja, sentar ali e ficar Confortável, na minha zona de conforto. exatamente. Só que Deus não queria isso. Deus não queria isso, porque quando você ora, Ele responde. E eu falava, Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, né? E começou com a oração. Passo 1, orei. Passo 2, Deus me mostrou uma oportunidade, que era o querer dele, né? Passo 3, resistência. Eu não queria isso. Quando a Marcele me falou, na realidade, eu já estava integrada no projeto A Gente Cuida, já estava participando. Aí minha intenção era ficar nos bastidores, sempre divulgando, mas nunca aparecer. Enfim, esse era o meu projeto para mim. Para Deus, porém para mim. E a Marcele veio com essa ideia. A gente se reuniu e falou assim, mas eu não sou capaz de fazer isso. Isso é para psicólogo, isso é para coach. E eu falei para vários de vocês isso. Isso não é para mim, né? Só que aí aconteceu que a Marcele viajou e ela falou para mim, Dani, hoje é o dia de apresentar para o pessoal da comissão esse projeto aqui para ele acontecer. E eu preciso que você faça isso por mim. E eu pensei, Senhor, por que eu? E assim, primeiro que eu estou super assim, com dificuldade de expressar certas coisas dentro da igreja. Eu estou super tímida ainda. E aí veio a responsabilidade, que foi o passo 4. Com a responsabilidade que ela me deu de vir apresentar, eu tive que dar um passo por ela. Enfim, eu vim, apresentei, nós discutimos, a gente encontrou um pouco de resistência, porém, a gente encontrou muito apoio, né? Mesmo as pessoas resistentes, porque realmente o projeto é tremendo, ele é mais do que a gente. Então, as pessoas tinham razão de ficar um pouco resistentes, saber se a gente tinha capacidade mesmo de fazer, assim como eu não sabia que eu tinha capacidade, e falei para a comissão, eu não tenho capacidade. Eu sou uma pessoa, um exemplo de que não é indicado para fazer isso. Eu choro. Apesar de Deus querer. Eu choro. Eu vou falar com a pessoa, vou chorar, porque eu sou assim. Enfim, eu não vou saber o que falar. Até no desabafo, às vezes, eu prefiro ficar ali nos bastidores, tirando foto, entrevistando algumas pessoas, ao invés de efetivamente participar, né? Eu estou ali dando apoio, mas, às vezes, eu não participo. Enfim, veio a responsabilidade e eu tive que apresentar, e eu encontrei apoio. Com o apoio, eu falei, nossa, Deus, se o Senhor está realmente dando apoio para esse projeto, eu me disponho a fazer. Então, aí foi o meu querer que mudou, né? Em seguida, do querer vem o serviço. Então, você passa a fazer a sua parte, né? E passa a fazer parte de um grupo que aí era maior do que o que a gente estava acostumado antes, que tinha mais gente, e aí você se integra com mais gente, e aí você vai, aí você faz. Aí você chega lá, você olha nos olhinhos daquelas pessoas, você pergunta para eles como foi a semana, se eles tiveram dificuldade. Aí você, na realidade, assim, teve um impacto a hora que eu cheguei, porque eu não imaginava que eles estivessem lá buscando Deus. Por mais que a programação fosse com esse objetivo, eu imagino que o pessoal estivesse ali, mas para não estar em outro lugar. Essa é a minha visão. Era a minha visão antigamente.
que eles iriam ali porque era uma programação, enfim, chegariam ali e seria mais uma recreação, como a gente poderia dizer. Mas aí, de cara, eu encontrei um senhor que falava: a gente veio aqui para louvar o nome do Senhor, e que Deus seja louvado, ele falava. E eu se via um menininho pequenininho falando: tia, eu tocava na igreja, eu era músico, eu cantava, e não sei o que, agora eu estou aqui, ora por mim, sabe? E, com isso, a gente fez uma dinâmica na primeira vez, que foi a do abraço. Do abraço. A gente tinha, era na realidade uma alegoria, né? Enfim, uma vivência que a gente partia de um ponto, encontrava com eles no meio, em câmera lenta, abraçava, aí um saía do abraço, rolava no chão, ia para longe, e o outro continuava esperando. E era um nosso e um deles. Né? Então, o meu era o Marcos. E, com isso, a gente repetiu essa dinâmica 3 vezes. E eu tive a oportunidade de abraçar o Marcos 3 vezes e de ouvir o coração dele batendo cada vez mais forte por ser abraçado. E ele simplesmente passou para mim sem palavra alguma, porque ele pouco fala. A necessidade e a carência de ser tocado. Porque toda vez que eu chegava perto dele, o corpo dele mudava totalmente de reação. Então, eu ouvia o coração dele bater muito forte. Praticamente nunca foi abraçado. E eu agradeci a Deus por essa oportunidade. E, nesse momento, transformando uma vida, eu pude ser transformada também. Depois do Marcos, o meu caso é o Fernandinho. Ele se identificou comigo, eu acho que ele tem 17 anos. Ele, enfim, é muito carinhoso. E, quando a gente fez o pessoal fez o drama, eu não estava olhando para ninguém do nosso grupo, mas eu sei que o drama aconteceu catarse para todo mundo e para mim também. Eu comecei a chorar demais e não mexeu demais comigo. E o Fernando estava do meu lado e ele pôs o braço em mim e falou: tia, estou sentindo a mesma coisa. E aí a gente foi, eu, ele e o Ivanildo, né? Cada um de nós tinha que pegar 2 aquele dia para conversar, e eles abriram o coração. O Ivanildo não chorava, mas ele falava: você acredita, tia, que eu estou chorando? É porque faz muito tempo que não consigo fazer sair lágrima daqui, mas eu estou igual vocês. Gente, é assim, o resumo é: eu orei, Deus transformou alguém através de mim, Deus me transformou através dessas pessoas, e Deus transformou nosso grupo. Amém. Deus colocou um pouco mais de sal no nosso tempero, né? Para que a gente se unisse mais e que a gente levasse essa mensagem para aquelas pessoas que precisam. Gente, eles precisam muito. E tem muito mais gente. Quando eu chego em casa, eu falo: Léo, deve ter muito desses lugares. Eles estão precisando muito da gente. Então, a seara é grande. A minha oração é assim: que as pessoas nesse mundo acordem para quem está precisando. Essa igreja é muito viva. Eu agradeço a Deus, porque Ele quis que a comunidade da Vila Olímpia existisse. Tem um departamento aqui de dramatização, de teatro, que ajuda esse projeto. Tremendo. Quando as duas últimas dramatizações foram repetidas, foi algo assim que mexeu tremendamente com as pessoas ali. Foi algo poderoso. Deus quer. E quando Deus quer, nada impede. Eu gostaria só para finalizar com uma reflexão que está na Bíblia. Em Gênesis 12, Deus chamou uma pessoa e disse para essa pessoa o que Ele queria. Deus chamou você aqui hoje. Você não está aqui hoje à toa. Você não está vendo a gente aí na internet à toa. Deus tem um propósito, tem um querer para você. Assim como aqui em Gênesis 12, 1. Deus está dizendo assim: ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias, as pessoas da terra. Olha que coisa interessante.
Deus chama Abraão. E quando Deus está chamando você para fazer o que Ele quer, Ele está dizendo para você, como Ele disse para Abraão, primeiro é o seguinte, cara, não dá para pensar da mesma forma como você pensa. Por isso que você tem que largar mãe, amigos, largar essa influência, essa maneira de pensar antiga, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem que mudar. Quando Deus chamou Abraão, Deus está dizendo assim, eu quero que você seja diferente. Não dá para continuar o mesmo. Não dá para ser um marido como você está sendo. Não dá para ser um homem como você está sendo, um cidadão como você está sendo. Não dá para continuar o mesmo aí na zona de conforto. Então, quando Deus está chamando alguém, se você se sente chamado por Deus, saiba que Deus está querendo que você seja diferente. Deus está querendo que você seja diferente, que você mude. E fazer a vontade de Deus não é fácil. Abraão, naquele momento, Deus está dizendo, olha, tem que mudar a maneira de pensar. Sabe como o mundo pensa, de uma maneira egoísta, só preocupado comigo mesmo, que se dane o outro. Tem que mudar isso. Não dá para conviver com as pessoas que você está convivendo, porque todo mundo pensa assim. Então sai dessa influência. Vem para a comunidade da vila. Precisa pensar diferente. Isso é importante. Agora é o seguinte, se você se sente chamado, e Abraão é um líder, foi chamado para ser uma liderança. Essa igreja é uma igreja de liderança. É uma igreja que está na liderança, na vanguarda no Brasil. A gente não, né? Só que quando Deus está te chamando, Deus está dizendo, precisa mudar a mente. Abraão aceitou o convite. Foi. Aceitar o convite não quer dizer que você esteja perfeito. E não é que você vai fazer a vontade o tempo inteiro, mas você precisa perceber a hora que você não faz a vontade de Deus. Ao chamar, ao receber o convite, a gente tem uma tendência muito grande a achar que o poder está na gente. O poder não está na gente, o poder está em Deus. Abraão recebeu um convite, mas quando ele teve a primeira crise na vida dele, e esse é um problema, você recebe um convite para estar aqui na igreja, para liderar a igreja, para participar de um projeto da igreja. Mas como é que você lida com a crise? Quando tem uma crise na sua área, crise no seu departamento, crise porque você tem que fazer uma coisa que você não está afim de fazer, crise porque você está se relacionando com pessoas que talvez não estão fazendo aquilo que você gostaria que fizesse, como você fizesse. Como é que você lida com a crise? Sabe como é que Abraão lidou com a crise? Como a maioria das pessoas que ainda tem dificuldade de deixar Deus atuar na vida dele. De uma maneira extremamente egoísta, porque na crise, se a gente não deixar Deus atuar, a gente vai agir em benefício próprio, vira extremamente egoísta. Pensa só em mim. E a Bíblia relata que existiu fome na terra, apesar de Deus ter mandado Abraão para um lugar e disse, olha, você tem que fazer isso, porque é isso que eu quero. Deus está dizendo que você não vai ter problema? Que esse projeto que a gente está fazendo aqui não vai ter problema? Não, vai ter problema. E Abraão teve problema. Mas sabe o que aconteceu? Quando a crise baixou, ele pensou só nele. Ele diz, olha, vamos um pouco sair do nosso padrão, vamos abandonar um pouco aquilo que a gente crê. E vamos fazer algo diferente por causa da crise, né? Você sabe como é que é a crise? Justifica tudo. E ele então resolveu ir para o Egito. Saiu do direcionamento, que é ir para Canaã, e foi para o Egito. Chegando no Egito, ele olha para a mulher dele e diz, mulher, você é linda. A mulher não entende, porque ele não era acostumado muito de ficar elogiando a mulher dele. Ele fala, alguma coisa está de errado com Abraão, né? O que tem com Abraão está me elogiando? E aí em seguida vem a decepção. Porque aí em seguida ele joga na cara dela, quem mandou você ser linda? Está vendo? Você só me atrapalha. Por causa da sua beleza, eles vão querer me matar. E em vez de eu disser que você é minha esposa, já que você é culpada do meu problema, porque sempre é o outro é culpado do meu problema, eu vou dizer que você não é minha esposa, que você é minha irmã. Crise. Como é que ele agiu na crise? Foi como Deus quer? Não. Na crise, a gente tem um risco muito grande de ser egoísta, como Abraão foi, pensando só em mim. Se dane o outro. E ele fez isso, literalmente isso com a esposa. Que se vire.
E com certeza a esposa deve ter falado, Abraão, não é assim, Abraão. Não age assim, Abraão. E deve ter falado assim, tenha fé, Abraão. E quando falou assim, tenha fé, Abraão, ele deve ter ficado muito macho, né? Você está pensando o quê? Vem falar de fé para mim, eu sou lá da comunidade de Vila Olímpia, sou, né, líder daquela comunidade, e você vem falar de fé, eu sou o cara. Ele não quis ouvir nada. E o problema é esse, né? E quando a gente é chamado, a gente acha que é, não somos nada. Quem é que é? Deus é que é. Ele não viu, mas aquela mulher fez uma coisa que aqui tem na vila. Nem todos usam, e nem todos fazem, mas tem. Oração. Tem um grupo de oração. Com certeza, Sara orou muito pelo marido. E sabe o que aconteceu? O marido começou a trabalhar, resolver os problemas lá da igreja. Tem muita coisa, né? Muitos projetos, muita coisa. Resolveu. Ficava direto fazendo aquilo lá. E a esposa estava onde? Solteira, no palácio. E o rei já olhando, dizendo, linda, que maravilha, cabelo lindo, passando a mão no cabelo, passando a mão no rosto. Como é que se sente uma mulher casada quando alguém faz isso? Casada decente. Como é que se sente? Precisa frisar, né? Como é que se sente? Constrangida. E onde estava Abraão nessa hora? Estava resolvendo o problema lá da igreja. Estava envolvido lá, porque ele se achava que ele tinha que fazer. Ele não tem que fazer o que eu quero, ele tem que fazer o que Deus quer. Esse é o projeto. E aí o que acontece? Quem intervém salva a família de Abraão. Quem é que salva? É Abraão? É a Sara? Quem é que salva? Deus. Na minha concepção, fruto da oração da Sara. É óbvio que a gente tem problemas como comunidade. E quando a gente tem problema como comunidade, o que nós devemos fazer? O problema é o outro. É isso? O problema é o outro. O que nós devemos fazer quando a gente tem problema? Orar. Por isso que tem um ministério de oração. Orar. Tem que orar. Se tem alguém com problema, tem que orar. Se tem alguém que está com dificuldade, tem que orar. E se tem alguém que está egoísta nessa igreja, o que tem que fazer? Ou para fora. É isso? Não, orar muito. Orar muito por ela. É isso que resolve. É isso que a gente acredita. Estamos acreditando tanto nisso que estamos indo lá no NAD. Orar. Porque a oração vai ajudar aquelas pessoas. Nós acreditamos nisso. Estamos tentando praticar isso. Abraão tinha aquele projeto. Deus quis que ele fizesse o projeto. Mas Abraão teve dificuldade. E sabe qual é um grande problema? Quando Deus quer uma coisa, é a gente ouvir. A gente tem dificuldade de ouvir. E a gente tem uma tendência a ouvir o que quer, né? A ouvir o que quer. Um dia, a esposa de Abraão disse para Abraão o seguinte, olha, Deus disse que o projeto ia sair. E está demorando para sair esse projeto, né? Vamos dar um jeitinho, vamos apressar, vamos resolver isso, já que eu não estou vendo Deus fazer esse negócio. Que projeto é que era esse? Não era um projeto Alguém Te Ama, era um projeto de uma criança. A Sara, então, resolve acelerar o processo, que é um projeto de Deus. O quanto a gente faz isso na vida. Não, esse negócio não está andando direito. Ih, está muito atrasado. Ih, esse negócio aqui não está saindo como eu quero. Não tem que sair como você quer. Tem que sair como quem? Deus quer. E qual é o tempo de Deus? É o seu? Não. Tem muitas coisas que vão demorar ainda para acontecer. Mas seja como Deus quer. E não tente atrapalhar o plano de Deus. Porque quando a gente atrapalha o plano de Deus, só cria confusão. Aí um belo dia, a Sara chega para Abraão e diz, olha, resolvi o problema da comunidade. Nosso problema. Comunidade de Abraão, né? Olha, está vendo aquela serva? Sim, estou vendo. Então, quem sabe você deita com ela, tem um filho com ela e resolveu. O problema não é ter filho? Resolveu. Você vai ter um filho. E nessa hora, Abraão ouviu ou não ouviu? O que vocês acham? Ouviu, né? Por que ele ouviu? Porque, na verdade, foi interessante para ele. Foi interessante para ele. Você quer saber se Deus fala com você? Fala assim, mas Augusto, eu não sei se Deus está falando comigo ou não. Há uma dica que eu tenho. Quando Deus fala comigo, normalmente eu não acho interessante.
só tenho certeza que meu sábado, 5 sábados da tarde, eu vou ter que ir lá, em vez de ficar em casa, descansando com a minha família. Está brincando comigo, né? Normalmente eu não quero. Quando Deus está pedindo alguma coisa para a gente fazer, a gente não quer fazer. Agora, quando você quer fazer, está feliz, e ainda coloca o nome de Deus, tenha certeza que não é Deus, é você que quer fazer e coloca o nome de Deus. Abraão queria aquilo. Era interessante para ele por 2 coisas, o filho e por ter a relação com a mulher. E ele foi fazer isso. E como líder espiritual, ele comprometeu a casa dele. Quando o líder quer fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, compromete a casa, a comunidade, o lar. E nós temos problemas até hoje por causa disso, né? Com a vinda de Ismael, aí você tem 2 povos que estão lutando até hoje por causa disso. Você veja, Deus tem um querer, mas eu preciso, de fato, me colocar na mão dele. E aí Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu te dei um querer. Você está achando, Abraão, que você é o cara. Porque você está lá nesse projeto, cuidando de Isaac de uma forma errada. Você está cuidando do Isaac, super protegendo o Isaac, sufocando o Isaac, centralizando tudo para que o Isaac não faça nada de errado. Você está matando o Isaac. Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou querer que você sacrifique o Isaac agora, para você aprender alguma coisa, porque é meu querer. Quem vai cuidar da comunidade, quem vai cuidar da sua família, quem vai cuidar do seu filho não é você. Não adianta super proteger seu filho, Isaac. Não é isso que vai te proteger. Não é isso que vai fazer a minha vontade acontecer. Imagina a cena, Isaac querendo brincar, subir na árvore, e Abraão, não suba não, porque senão você vai cair daí, vai se machucar e vai morrer, e morreu a promessa. Não vai nadar no rio não, porque senão vai morrer afogado e vai morrer a promessa. Conhece pais trágicos? Conhece? Pois é, tem líderes trágicos também. Tudo é uma tragédia. E aí Deus falou, olha, você precisa aprender que sou eu que faço esse negócio. Então você vai fazer o seguinte, você vai sacrificar. Nessa hora, Deus está dizendo, olha, você vai abandonar o seu projeto. Olha que coisa, ter que abandonar um projeto. Porque Ele está dizendo, ó, o projeto qual era? Era você ter um filho, e agora esse filho vai morrer. Quando Deus pede para um líder abandonar um projeto, não é uma tarefa tão simples, né? Deus pediu isso para Moisés. Moisés, tudo bem, você conduziu até aqui, Moisés, maravilha. Mas está na hora, Moisés, de sair desse projeto. Será que você está afim de abandonar algum projeto? E se Deus quiser que você pare alguma coisa que você está fazendo? Mas é para Deus, Augusto. Como é que você quer que Deus vai querer que eu pare? Mas se Ele quiser que você pare. Você está afim de fazer a sua vontade ou a vontade de Deus? Aí a gente fica. Sabe como é complicado isso? É complicado fazer a vontade de Deus. Não é fácil. É fácil falar. Mas fazer não é fácil. Abraão teve que participar desse processo. Agora, tem uma cena que eu vou finalizar com ela. Abraão mente, dizendo que a mulher dele não é mulher, é irmã. Primeira vez, lá no Egito. Ele ouviu o sermão. Você acha que ele aprendeu com o sermão? Não. Por isso que a gente tem que frequentar a igreja sempre. É contínuo, né? A gente tem que ouvir a palavra sempre, porque é contínuo, é um processo. E novamente, e a gente fica assim, mas como, ô Abraão? Tu não viu lá o cara falar que você tem que entregar a sua vontade, que não dá para resolver assim? A gente fica querendo cobrar o outro, né? Como é que você me faz isso? Mente que sua mulher não é mulher, Abraão, está louco. Abraão não aprendeu ainda? Então não adianta você falar. Quem é que vai operar na vida de Abraão para Abraão mudar? Quem é? É você falando? Quem é? Deus. E aí eu preciso ter um ministério de oração, orando bastante por quem? Por Abraão. Tem muito Abraão na igreja, não tem não? Tem. Aí chega a segunda vez, crise na vida de Abraão, e crise está acontecendo na sua vida, na minha, constantemente. Não acreditamos na teoria da prosperidade, da teologia da prosperidade.
É aquele Jesus que tomou, né? É o Jesus Doril. Tomou Jesus e a dor sumiu. Isso não existe. Aí acontece uma cena novamente. Abraão mente para o rei Abimeleque, dizendo que a mulher dele não era mulher, era irmã. O rei Abimeleque descobre a mentira. Chama Abraão, junto com o rei Abimeleque. Quando você quer conversar com alguém, é bom levar uma testemunha, né? Ele chama o rei chama o chefe do exército dele. Chega para Abraão e diz: Abraão, vem cá, Abraão. Vem cá, vamos começar. Eu quero te dizer uma coisa para Abraão. Abraão tinha acabado de mentir para ele. Se alguém mente para você, coloca você numa situação enrascada, o que é que você faz quando você está lá? Tem a oportunidade, com o seu chefe aqui do exército do lado ainda, você chega ele na tua frente, o que é que você faz? Agora eu vou descascar a batata. Agora eu vou falar tudo que eu tenho direito. É assim que ele fez? Não, olha que coisa interessante. Ele pega Abraão na frente e diz assim: Abraão, eu vou te dizer uma coisa. Deus está com você. Uau! Um cara mentiroso, egoísta. E ele diz: Deus está com você. E sabe por que eu preciso acreditar nisso? Que Deus está com Abraão, apesar de Abraão ser um egoísta, ser um mentiroso. Eu preciso acreditar nisso, porque quando eu estou lá no NAD, eu estou falando com pessoas que são mentirosas e são egoístas, e eu preciso dizer para ela o quê? Que Deus está com ela. Preciso crer nisso. E é por isso que eu creio naquilo que o rei Abimeleque falou, quando chegou para Abraão, um mentiroso, um egoísta, e disse: Deus está com você, Abraão. Mas em seguida, ele fala o seguinte: eu sei que Deus está com você, mas você precisa sair dessa. Não dá para continuar desse jeito, né, Abraão? Olha a diferença. Ele não chega arrebentando. Ele chega elogiando. Ele chega dando qualidades, mostrando que o outro tem de bom e que Deus está com ele. E em seguida ele faz a proposta: cara, mas você pode ser melhor que isso. Você merece mais que isso, cara. Vamos lá. Deixa de fazer isso, Abraão. Está na hora de mudar, Abraão. E eu gostaria de finalizar com isso. Deus está com cada um aqui. Com você também que está nos vendo. Mas Deus quer que você mude uma coisa. Hoje. Ele está fazendo aí o pedido dele. Assim como ele fez para Abraão, o rei Abimeleque falou para Abraão que Deus estava com ele, mas que ele precisava mudar, tomar uma decisão de mudar. O rei Abimeleque fez isso. O nosso rei hoje, Jesus, está fazendo isso. O que você acha que Deus está dizendo para você que você tem que mudar? O pessoal vai estar cantando aqui uma música que tem a ver com isso, vivificar a igreja. Que a gente seja diferente. O que você tem para levar hoje para Cristo? O pessoal já pode subir. O que você já tem para levar, para dizer para Jesus? Jesus está querendo dizer assim: filho, entendeu? Eu estou com você, você é um cara abençoado. Você é um cara extremamente abençoado. Eu estou com você, mas isso não significa que você é perfeito. Você tem que mudar um aspecto da sua vida. E não dá para ter aquela síndrome de Gabriela: sou assim e vou morrer assim. Não dá. Deus não quer isso. Então eu gostaria que nesse momento que a gente ouviu a música, o louvor, você vai fazer sua oração. E você vai tomar uma decisão de dizer: Deus, olha, eu escolhi uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu quero deixar, isso me incomoda. Eu não quero continuar mais isso na minha vida, sendo desse jeito. Talvez sendo uma pessoa intransigente, talvez sendo uma pessoa que mente, talvez sendo uma pessoa egoísta. Eu não quero mais isso. E eu quero tomar essa decisão. Há poder na tua palavra. E aí você vai ficar em pé, na demonstração de que você está clamando a Deus. E no final nós vamos estar orando por cada um que clamou a Deus para mudar, para ser diferente. Estamos aqui em busca de tua luz.
da escuridão. Ansiosos nós aguardamos receber a tua unção. Venha viva a tua igreja, que ela se entregue a ti pra iluminar este mundo. Venha viva, venha viva. Conhecerão teu nome em todo lugar, cantando louvores, renderão glórias a ti. Ansiosos nós aguardamos receber a tua unção. Venha viva a tua igreja, que ela se entregue a ti pra iluminar este mundo. Venha viva, venha viva a tua igreja, que ela se entregue a ti pra iluminar este mundo. Venha viva, venha viva. Reaviva minha vida, sopra em mim com teu Santo Espírito. Reaviva minha vida, sopra em mim com teu Santo Espírito. Reaviva minha vida, sopra em mim com teu Santo Espírito. Reaviva minha vida, sopra em mim com teu Santo Espírito. Reaviva minha vida, sopra em mim com teu Santo Espírito. Reaviva minha vida, sopra em mim. Ó, vem, Senhor, reavivar tua igreja, que ela se entregue a ti pra iluminar este mundo. Venha viva, venha viva tua igreja, que ela se entregue a ti pra iluminar este mundo. Venha viva, venha viva. Vamos inclinar a nossa fronte e vamos fazer uma oração. Querido amado Pai, obrigado, Senhor, por essa festa que aqui tivemos. Obrigado, Senhor, porque aqui recebemos a Tua unção. Recebemos o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra percebemos que Tu tem um chamado, Senhor, para cada um de nós aqui. E obrigado, Senhor, porque Tu nos alerta que esse chamado quer dizer que nós temos que ser diferente. É difícil para a gente, Senhor, ser diferente. É difícil sair da zona de conforto. Mas obrigado, Senhor, porque temos em Ti o poder necessário para fazer isso.
Obrigado, Senhor, porque as pessoas aqui tomaram a tua decisão, levando a ti, Senhor, aquilo que precisa ser mudado, aquilo, Senhor, que precisa ser transformado. Obrigado, Senhor, porque tua igreja recebeu o teu poder. Sua igreja foi reavivada, Senhor. Continua, Senhor, reavivando a tua igreja. Nos concede o teu Santo Espírito. Nos concede, Senhor, a capacidade de olharmos para nós, a coragem de olhar para nós e mudar aquilo que é necessário para fazer a tua vontade, Senhor. Desde já agradecemos por esse banquete que aqui tivemos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor.